Olá, pessoal de casa, bem-vindos à nossa segunda edição de 2017 do nosso Imagens em 5 minutos, esse veículo com informações rápidas, interessantes, imprescindíveis à sua preparação. Nessa edição, o que me moveu foi uma discussão com um colega a respeito de uma dificuldade na interpretação da norma constitucional, e eu não vou trazer aqui ao debate o que nós discutimos, porque era um caso concreto sobre julgamento, mas eu me lembrei aqui de um julgado já, que eu posso dizer um pouco antigo, de 2003, que está noticiado no informativo 306 do Supremo, se não me engano é isso, exatamente, em que o ministro Gilmar Mendes trouxe ao debate reflexões de doutrinadores, inclusive alemães, e que ele traduziu com o nome Pensamento Jurídico do Possível. São situações nas quais a realidade impõe uma interpretação, digamos assim, pragmática da Constituição Federal, porque a realidade impõe isso ao intérprete. O que houve na situação julgada pelo Supremo? A gente sabe que os tribunais regionais de trabalho, 1/5 deles são destinados ali, as vagas são destinadas aos membros do Ministério Público da Advocacia. Os membros do Ministério Público, a gente sabe, tem que ter, no mínimo, segundo o texto constitucional, 10 anos na carreira e tem que figurar numa lista sêxtupla feita pela própria classe, que envia essa lista sêxtupla ao TRT, o TRT faz uma limitação, um corte, e envia uma lista tríplice ao Poder Executivo, que escolhe dos 3 um. Qual que é o problema? Aquela época, eu não sei como é que está hoje, existiam poucos membros do Ministério Público do Trabalho que tinham mais de 10 anos na carreira. Então, as listas sêxtuplas passaram a ser formadas com quem tinha 10 anos e quem não tinha. E essa discussão chegou ao Supremo. O Supremo analisou e verificou o seguinte, olha, nós não temos outra saída. Por quê? Temos que garantir 1/5, que é o princípio maior, que é a participação plural nos tribunais. Porém, a realidade impõe uma situação na qual o Constituinte não imaginou, que era a ausência de candidato com esse requisito de 10 anos na carreira. Ponderando essa realidade com o que estava acontecendo na prática, era uma inconstitucionalidade maior, porque as vagas do 5º não estavam sendo disponibilizadas, ou seja, estavam sendo ocupadas por juízes de carreira. Então, a participação plural que a Constituição elegeu aos tribunais não estava sendo cumprida, e mais, a escolha do Poder Executivo e do próprio Tribunal Regional Eleitoral estava limitada, porque os tribunais não tinham 6 candidatos para escolher um na prática, porque teria ali 1 ou 2 ou 3, só os que tinham mais de 10 anos, e quando a lista chegava no Poder Executivo, o Executivo não tinha, às vezes, como escolher 3, porque chegavam 1 ou 2, era quase que um direito subjetivo quando era um candidato só. Então, o ministro Gilmar trouxe à discussão essa questão do pensamento jurídico do possível. É um voto bem substancial, é interessantíssimo, embora hoje as coisas são tão rápidas que a gente já considera coisa de 2003 antiga, mas eu, da minha parte, considero que é um voto quase que atemporal, porque as reflexões que os ministros, e especialmente o ministro Gilmar, fez nesse caso são muito interessantes. E, inclusive, o próprio ministro Gilmar ele traz à tona uma discussão outra que o Supremo Federal teve, que também passou, ainda que não falando expressamente sobre o pensamento jurídico do possível, assim fez por pragmatismo. Qual seja, é aquele julgado do artigo 68 do Código de Processo Penal, que trata da legitimidade para ação civil ex delito em favor de hipossuficiente. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. O Supremo, ele, verificando aquela época, aí já também 10, 15 anos atrás, talvez mais, verificando que as defensorias estavam no estado, não estavam instaladas, a verdade é essa. Hoje o quadro é bem melhor, mas não é o ideal. Mas as defensorias públicas não estavam instaladas, estavam em grau de precariedade tal que não se poderia tolher essa legitimação do Ministério Público sob pena de o hipossuficiente ficar sem essa proteção. Então, o Supremo entendeu que essa norma, esse artigo 68, era uma norma ainda constitucional, em processo como é que se diz, de transição, porque não tínhamos um sistema como resolver essa verdadeira sinuca de bico,
E o Supremo, então, entendeu que, por algum período, o Ministério Público ele ficaria ainda legitimado a promover essa ação, enquanto as defensorias públicas estavam sendo aparelhadas de fato e de direito. Então, fiquem com essa dica, estudem esse julgado do informativo 306, embargos infringentes na ADI 1289, pensamento jurídico do possível. Muito interessante, acredito que teria muita valia numa prova subjetiva. Esse é o nosso recado de hoje. Muito obrigado.